Audiovisuando na área, mantendo o nosso compromisso. Isso aí, a gente que tá sempre voltando. Mas agora a volta é a volta de verdade, como mandaram no comentário. Inclusive, muito legal a repercussão que a galera teve, né? Foi demais. E, cara, vou te falar, gostei desse formato que a gente vai falando. Agilizado. Porque ele pode ser aí o embrião de um AVZcast. Com um podcast certeza, que a gente com fale. certeza. Muda a vinhetinha. Pra suprir aquela parada de saiu uma câmera nova, saiu ali um lançamento, ou temos um convidado legal que vocês sugeriram. Isso que eu ia falar, porque como a resenha é meio conceito, é uma coisa meio fluida, a gente quando gravava ficava parando, voltando. Agora sim, é papo solto mesmo, não tem fim, pode ser que ele pare ali, a gente estipulou um tempo. Exato. Aproximadamente aí, estourando meia hora, vamos dizer, 25 minutos, meia hora. Exato. Mas pode virar pode salvar um wave e mandar para os Spotify da vida. A ideia é papo solto, riso frouxo e a gente trocar ideia sobre os mais diversos assuntos. Falando em assunto, a gente fez um primeiro que se você não assistiu, vale assistir, que é Não Existe Mais Câmera Ruim. Não existe. Desde 2016, 18 ali pra frente, a gente desmiuçou isso, falamos quase meia hora. Não, engraçado quando eu fui pegar os thumbs aqui, né, que eu vou aqui enquanto tá preparando, eu vou atrás buscar os thumbs pra botar aqui no coisa, né. Aí tinha a melhor câmera pra você comprar, e não sei o que, eu falei, putz... Devia ter colocado aqui naquela época. Mas, cara, hoje a gente vai falar de outro assunto que complementa o Não Existe Câmera Ruim, que é não existe mais luz ruim, né? Então, se você aí sabe o que era o forno de você filmar com tungstênio, e aí depois o custo de usar HMI, vamos chegar nesse lugar. Mas hoje a gente vive uma era maravilhosa da tecnologia, da revolução dos LEDs, dos COBs aí, e vamos falar sobre isso, né, Duca? Porque, cara, a gente começou numa época ali... Lâmpada de jardim. É simples. 500 watts, sei lá, volts, bits. Mano, é aquela lâmpada, mano. Osram. Era cara. Porque a Osram era das melhores. Com ela que eu aprendi que lâmpada tinha vida útil. Porque nunca foi minha área. Aí, de repente, botava a lâmpada e falava, quando você tem uma lâmpada em casa que ela queima 10 anos depois, você fala vida útil, você fala, ela queimou. Exato, aquela ali. Agora a gente tinha uma lâmpada que a gente botava lá, presetava 5D, o caralho, não sei o que, pá. Aí a gente falou assim, tô achando um pouco mais escuro. Pô, abre o ISO, abre a íris, só o ISO. E depois eu fui descobrindo que ela vai morrendo. Ela vai, até porque ela era feita, não sei se você lembra, mas nos cantinhos dela no encaixe, que era numa luz de jardim mesmo. Gessinho, aquela madeira quebrada. Era uma argilinha dura ali, aí com o tempo... Não, e quando desligava, que a gente tinha que esperar ela esfriar pra poder desmontar o setup. Horroroso. Se você passou por isso, se você é audiovisueiro raiz aí, mano, comenta aqui embaixo que a gente usava luzes de jardim. E uma coisa, a luz tinha 1000 watts. 1000, Só que 70%, mas eu tinha um quentinho também. Só que 70% era só desperdício de energia, porque ela entregava mesmo 300. A casa caía. E aí pegava fogo, tanto que muita gente chama de pau de fogo. Pau de 1000. Na verdade, isso tudo é porque a gente não tava abonado pra lançar umas luzes ARRI em casa, né? Mano, mas peraí. Até hoje, na verdade. Peraí, mas um kit ARRI naquela época custava 30 mil reais e essa lâmpada custava 30 reais. Que é cara, porque devia ser uns R$3,90 uma câmera, uma lâmpada normal. Mas a questão é, mano, existia luz na época? Existia. Como é que a Band trabalhava, a Globo trabalhava? Existia. Não, existia. Sanganta, existia. Só que a gente, sei lá por que caceta, a gente falava assim, é muito duro. Esse sangão é muito duro. Aí o que a gente fazia? A gente fazia, joga pro teto pra gente ter um ambiente claro. Rebate e volta. Joga pro alto. O audiovisuando começou assim, vários vídeos, vai lá no começo, era isso, era um pau de 1000 ou 2 de 500 rebatido pro teto e voltava e a gente pingava. E que fique um parênteses assim, pô, mas os caras não eram produtor, o caralho. O AVZ é o AVZ. Tá? AVZ, não, América até aqui, porque... Nickelodeon, eu trabalhei, fui lá na TV, assim, a gente tinha um universo que a gente sabia que existia, tinha coisas que a gente podia ter acesso, tinha coisa que a gente podia alocar, tinha coisa que a gente podia comprar, mas o AVZ era uma startup. Exatamente, MVP. Lâmpada, exato, era o que a gente tinha. Então era a câmera que a gente tinha, uma câmera só, virava pro teto, porque o importante era esse papo que a gente tá retomando agora. Agora sim, cara, você falou, né, nessa época, só pra fazer um paralelo, eu comecei, pra quem não sabe, como ator, né, na frente das câmeras, e filmando com o Fernando Meirelles, Flávia Moraes, uma galera bem legal. De verdade. Cara, era um caminhão de luz, eu acho que isso tem que ficar claro pra galera nova. Quando eu chegava pra filmar, chegava o elenco, chegava a comida, chegava a produção, e 1, 2, às vezes até 3 caminhões de maquinária elétrica e luz. E eram, cara, os refletores do tamanho do Uno, né? Era muito grande. E como eu falei, o Colortran também acontecia isso com essas lâmpadas, que precisava ter uma estrutura de gerador e tudo mais, porque desses 1000 watts, né, 2000 watts, tinha luz de 15 mil watts,
70% era quase desperdício, porque só esquentava, dissipava em calor e não se transformava em luz. Então, cara, realmente era muito caro você filmar. Os rios eram menores, tinha que botar mais luz. Então tinha que ter o caminhão do backup da luz. Tinha aquela luz que o cara não sabia se ia precisar. Então, assim, mas levava tudo, mesmo, cara. E aí, qual que é a parada? Ficava bonito? Ficava, obviamente. O cinema tá mas gastava uma energia absurda, era muito caro. E se você quisesse mudar a temperatura de cor, era gelatina pra tudo quanto é lado. Que, né, é uma forma de você fazer ali, eram os modificadores da época. E, claro, pra operar uma dessas cabeças de luz, 3 ou 4 ninguém usa gelatina hoje. Porra, acabou, caralho. É verdade. Caralho. Agora que você percebeu isso? Não, real. Caralho. Não, porque eu tô pensando aqui, tipo, ontem mesmo eu tava no set de Bradesco, de Boticário, tava um monte de coisa, eu tava lendo. Aí agora eu me liguei. Eram coisas à Vera. E não tinha nenhuma gelatina. Não, cara, e aí porque assim... eu pensei assim, tem os LED, tem o RGB, tem... Mas deve ter um lugar que eu não olhei que o Gaffer botou uma gelatina. Não tem. Não tem mais. Não tem. Porque o que acontece? A gente tá filmando aqui, ó, com uma Blackmagic. Eu tinha uma caixinha, moleque. Levantava, tinha gelatina. Azul. E aí a gente modificava as luzes. Agora eu com fiz RGB... um clipe que eu fui no Estúdio Branco e comprei todas as gelatinas. Falei assim, ó, o começo da música é tudo verde. Troca a gelatina, botou... O nego tocou a música. Agora é tudo verde. Eu ficava trocando a música... Era só ficar assim, ó, no aplicativo do iPad. Exatamente, Jesus amado. Ou seja, gente, demos um salto aí, né, que caiu na real agora, que não existe mais... Nossa, mas me liguei real. Cara, não tem mais gelatina. Isso, não tem. Eu tava falando, a gente tá gravando com uma Blackmagic aqui em 5.600 Kelvin, com uma luz branquinha aqui, pra esse fundinho, esse contraste ficar ainda mais amarelado. Mas a luz que eu mais gosto de filmar é 3.200, porque ela fica mais quentinha, né, que é o tungstênio ali e tudo mais, né. E, cara, antigamente, pra gente conseguir deixar essa luz aqui, que é branca, mais amarelada, tinha que colocar uma gelatina laranja na frente para dar essa esquentada. E se você tem uma luz amarela e quer transformar em branca, você colocava uma azul. Então isso simplesmente acabou. Inclusive no aplicativo agora, dessas lentes, ele ainda tem assim, ó, gel filters. Você já consegue selecionar lá. Sabe tua pastinha do bagulho? Sim. Você clica ali e fala, eu quero um gel laranjinha, eu quero um gel... Porque vem da vida real, né? Exato. É tipo disquetinho do Photoshop. Exatamente, né? Cara. Jesus, não tem mais gelatina. Depois disso, dessa evolução aí, desse começo meu no cinema ali como ator, vendo esses sets gigantescos, as luzes de tungstênio, aquelas lâmpadas e tal, veio a revolução do HMI, cara. Eu vivi isso. É isso aí, que aquela lâmpada cara só liga quando fala, vai rodar, liga. O HMI é mais potência, mais eficiência. E foi a primeira luz que trouxe a luz do sol artificial ali, cara. Porque realmente a fidelidade de cor que ela entrega é um negócio absurdo. Não, e aí, se a nossa RAM, desculpa de cortar o raciocínio, porque como é uma resenha, a gente vai falando que lembra principalmente o ancião, que eu vou lembrando aos poucos. Se já era caro, eu vou te lembrar. Se já era caro os RAM, o HMI... Não, sim, mas o lance era você chegava no set, deixa ligado. Não, irmão, ela tem a vida útil real. Eu fui fazer então era hora, cobrava por hora. Eu fui fazer fotógrafo usava por hora, não quero, né, o fotógrafo queria... Cara, eu fui fazer uma filmagem de uns promos pra Nickelodeon, que assim, a gente usava broadcast, né? Eu era apresentador lá, era tudo câmera de broadcast. E aí, quando a gente ia gravar os prominhos, eles alugavam umas câmeras que tinham um lookzinho de cinema. Mas assim. Legal. Não era 5D não era o camerando ainda, de vídeo, mas eram umas Canonzinhas já que já tinha... Uma carinha mais de cinema e tal, dava pra colocar uns adaptadores de lente e tudo mais. E aí eles usavam luzes e faziam set como se fosse filmar em película, só que já no digital. Mas usando luz e a Vera ali, como é que era. E foi a primeira vez que eu vi isso, cara. O cara chegou, o Gaffer foi lá, tinha um orímetro lá, né? Tinha um cronômetro que o cara, quando ele ligava, ele começava a contar quantas horas. Quanto tempo tá ligado. Então você alugava o HMI com o suporte, tripé e tudo mais pela diária e pagava a hora a luz que você deixou ligado, irmão. Taxímetro da luz. Porque a luz era caríssima. E você tinha que pagar porque a luz tinha uma vida útil e a locadora te cobrava por isso. Então, melhorou muito a qualidade da luz dessas filmagens e isso foi muito legal aqui no Brasil porque elevou as produções, mas não era democrático, cara. Porque nem um pouco. Um aluguel desse aí era muito caro e aí cai naquele lugar. Não dá pra fazer com um só, tem que ter 1, 2, 3 e tal. Então, cara, era realmente caro pra caramba. Só um parênteses de novo, tinha os abusos. Tem 2 amigos meus fotógrafos de moda, né? Que na hora esbanjavam, na época que tava rolando, esbanjavam pro set assim, não, eu quero luz contínua HMI. E o nego ficava assim, meu irmão... Caralho, pra fazer foto? Ele fazia. Que hoje o nego faz muito com LED, sim. Bota todos os flash e tal. Tem muita gente mas que ele fazia a contínua. Ele deixava a contínua, chutava. Porra, isso aí é o conceito de luz ostentação, mano. Dinheiro, mas não, porque a pele, realmente, não, lógico. Mas não, tipo... Maluco. Mas, cara...
Aí, o que aconteceu? A gente viajou pra NAB, nossa primeira vez, a minha foi 2014, acho que a nossa... A minha foi na sequência. Foi 15 ou 16, foi uma, eu fui né? depois. Isso. E aí, cara, a gente viu ali os primeiros stands, a Aperture começando com aquele carinha lá que é a cara da marca, com os LEDzinhos pequenininhos e tal, e deu pra ver como que a galera do cinema, e até fotógrafos que viajaram com a gente, torcendo o nariz, assim, tipo, nossa, luz de LED. Porque nessa época, fazendo um paralelo, quando a gente locava, aqueles jobs que a gente fazia, existiam os painéis de LED, isso. Mas eles eram horrorosos. Não, inclusive o meu Jeff que nos grava aqui, o meu ficou lá no prédio velho. Lá? Lembra daquele meu case com 2 bosta que eu tinha? Mas era o que tinha, mano. Ainda bem que não voltou pra mim. E naquela época era o que tinha de melhor. Ainda bem que sumiu. Era o que tinha de melhor, Mas era cara. duro Era demais, duro. E outra, mano, CRI é uma coisa que ninguém falava. Não. Ou seja, ele iluminava. Agora, com que qualidade? De luz não existia. Ficava uma pele esverdeada, aí se misturava com a câmera da Sony. Por isso que eu falo, no frigir dos ovos bicho, era melhor jogar uma lâmpada pro alto do que aquela porra na cara, azul, porque a luz pro alto ela era, né, ela ficava mais difusinha, rebatida e tal. Verdade. Dava um negócio. Agora, aqueles LEDs ali, cara, muitas filmagens, muita coisa de televisão, era muito feio, cara, e era caro. Um refletor daquele ali, mano, era tipo 2, 3 mil reais. Acho que eu paguei no kitzinho era 2 conto. Era 2 conto. Na época era caro, mano. Caro. Hoje seria uns 8. Tomada desse tamanho. Enfim. Fonte. Aí tinha que ter bateria, não tinha bateria pra ela. Velho, era muito, muito ruim. E aí, cara, a Aperture, eu acho que encabeçou, né, essa grande revolução aí, quando começou a lançar luzes de LED com CRI legal. E aí puxou junto o Lanzi, Yongnuo. Inclusive esse teu painelzinho, ele era uma Yongnuo da época, de outro nome lá. Mas o meu não era. O meu era vagabundo, não era de marca conhecida, não. Ele era tipo uma marca chinesa, uma Newer da vida. Ah, tá. Sabe? Dessas marcas que faz muita coisa. Mas não virou, a marca não virou. Não, ela foi mudando, assim, porque era o que tinha na época, era o que chegava no Brasil, era o que a gente conseguia trazer, tá ligado? Não, e é engraçado você falar isso da Aperture, eu lembro lá da NAB, cara, do lado o stand da Arri, assim, com teto feito de... Aquele Sky Panel. Que é Sky Panel. Não, você olha só assim, mano, aqui eu tô dentro do Hollywood. É. Só que a Aperture do lado, no caso, do lado assim, próximo, tinha a galera que torcia o nariz, mas tinha outro que parava e falava assim, peraí, mano, o cara pega, que entende, eu não entendo, o cara pega, bota aqui na pele pra ver, tipo, né, make que nego faz. E falava, bicho, tem jogo aqui. E é acessível, menores, não começou com tudo que tem hoje, eram coisas menorzinhas e tal. Começou, cara, eles começaram com luzezinhas até pra colocar um board camera, assim, pra você fazer, tipo, externinha, coisas assim. Eu lembro que eu tinha uma que vinha numa bagzinha, abria o fecheclete, tirava a gelatina. Exato. Eu tinha um difusorzinho. Era Amaran, MC9, acho. Era um negocinho, usei muito. Aperture, mas o nome já era Amaran já. Era Aperture, Enfim, cara, a gente usou isso daí. E isso também não pode deixar de ser falado, daí nasce a geração DOP de bastão, né? Exatamente. Não pode deixar de ser falado. Exatamente. Não pode deixar de ser falado. Temos que falar porque aí o cara tinha acesso, pra quem não sabe o que tá falando, é aquele bastãozinho de luz que salvava a vida, mas tinha cara que tinha 2 ou 3 desses e se considerava diretor de fotografia porque sabia fazer um key light, um soft, um contra. Ou segurar a câmera e fazer assim com coisa. E aí usava nada contra, porque a gente tem que viver, pagar as contas, tá tudo bem, o que importa é o look do vídeo. Mas aí o cara virar DOP, eu falo, de bastão, porque, rapaz... Mas é só pela piada, comentem vocês aí pra continuar a resenha no texto. Exato, é que, mano, a gente é meio chato com essa parada, porque... Não, eu sou chato. Como a gente veio dessa era, né, do cinema, que existiu uma meritocracia que assim... Agora o cara meteu aqui, gostei de ver. Mano, é um fato. Eu não fiz cinema... Você, por exemplo, rodou película. Maluco, eu rodei de verdade. muita película. Eu nunca dei rec na película. Dos meus 19, dos meus 13 até os meus 19, eu fiz mais de 100 filmes publicitários, mano. O que fez um bom ator. Como garoto de propaganda, né? Exatamente. A gente ensaiava, cara, com uma mini DVzinha. Pra fazer os testes que era plano. Tipo o Small HD da época, era um REC, um Atomos ali, os caras gravavam numa mini DV. Pra ver, valeu o ensaio. Ensaiava e era isso, mano, era no rolo, tá ligado? Então, eu vim desse lugar que eu aprendi muito, obviamente, eu nunca operei câmera, nunca fui diretor de fotografia e de cena, mas eu tava ali vendo os caras trabalhando. E o cara que fotografava, primeiro assistente, pouquíssimo, era tudo cabelo branco ou careca, velho, só velho, Não tinha molecada. Não, sou contra a mudança não, acho que esse advento que a gente voltando pro assunto, que eu brinquei do DOP de bastão, na verdade, fazendo um paralelo aqui a quem já viu, se não viu, procura aí o thumb, vai lá ver o câmera. As mudanças são muito boas, cara. Claro. É tipo, todo mundo virou DJ.
Então assim, beleza, tem muita gente que vai lá, aperta botão, bota pendrive, mas quantos caras que tiveram acesso a um Pioneer e virou realmente DJ, que o cara tem o talento? Claro. Então acho que o acesso às câmeras, o acesso às luzes e a qualidade final, porque tudo que a gente quer é não sangrar os olhos, então é ótimo que exista isso. Exatamente. Então voltando pra Apt, eu acho que isso foi muito legal de ser coisa pequena, isso democratizou, né, cara? acessível. Porque esses bastões, eles fizeram com que você pudesse fazer... E o bastão nem era Apt, tá? Era Yongnuo, o mais famosinho. Aí depois vieram outros e tal, mas o legal é trazer, é deixar isso acessível pra galera poder testar, porque no fim das contas, cara, você vai aprender fazendo. Claro. A gente não tá aqui cagando regra, né? O legal, a gente fazia rebatendo luz, a gente foi aprendendo, e o mais louco, mano... pra ser zoado é nós. E o mais louco é, hoje, em sets que eu ainda faço, que eu ainda dirijo e tal, eu uso muita luz rebatida. Só que agora é muito mais fácil, porque é muito mais potente, eu tenho mais controle, é muito mais fácil. Ah, outra coisa, velho, não dava pra dimerizar. Eu ia falar isso agora, você tirou da minha boca, dimerizar. Mano, dimerizar. Então assim, era uma luz de 500, a gente tinha duas opções no AVZ. Hoje a gente usava 500 ou 1000, tá ligado? Aí tinha uma lâmpadazinha meio... Ou no máximo pra qual parede vai virar. Botou pro teto e pra essa parede dá 420. Agora, cara, no app a gente vai ali, aqui a gente tá gravando com cara, uma no 120. app aqui no Edita, outro dia eu cheguei no set, gravei no dia seguinte, falei, puta, eu vou ter que botar esses hábitos de novo. Abri o iPad, liguei ele... Cena. Aí o cliente falou assim, e se a gente quiser, na hora que ela falar, o fundo ser amarelo? Aí eu pensando na minha cabeça, eu falei, pessoal, o que acontece no show, né, de música? Eu tinha lá, salva as ceninhas, pá, pum, pá, porra, isso aí, animal, é animal. É um adventaço. É maravilhoso. Então, assim, cara, essa geração de DOPs de bastão também teve muita gente talentosa que pôde experimentar, evoluir e chegar em resultados criativos. Concordo. Porque no fim das contas, gente, é tudo ferramenta e como a gente vai usar isso criativamente para poder fazer as coisas, né? E aí, cara, o mais legal é que a tecnologia, ela foi escalando e foi se somando. Porque, por exemplo, você falou do aplicativo e tal. Só que isso chegou num nível que a própria luz, a própria lâmpada faz uma rede mesh de conexão com outras lâmpadas. Então antes, cara, a gente falou de dimerizar, quando eu fazia sets grandes, aí eu já tava dirigindo e tal, a gente levava muitas vezes uma mesa de luz para conectar essas luzes ainda analógicas ali e tudo mais, e usar um DMX, que era um controlador, para poder dimerizar e fazer aquele acerto. Isso demorava muito tempo, cara. Isso era absurdo. Daí nasceu o pré-light, o cara chega lá, exatamente. Com calma, então, cara, quando essas luzes chegaram e a gente pôde usar tudo ali, e aí eu ia puxar um assunto que é o seguinte, cara, teve uma grande revolução que é o COB. Muita gente fala, o que é o COB? É o Chip on Board, né? Ou seja, você vê aquele LEDzão gigantesco. Eles falam... Que não pode encostar o dedo? Não, cara. Você não deve. Não. Vamos dizer aqui, quando eu peguei um Zapt desse da primeira vida, tirei a tampinha, aí ele, meu irmão, não encosta o dedo. Mas qual que é a pegada? Os painéisinhos ruins que a gente tinha eram vários LEDzinhos, lembra? Várias lampadinhas. Aquilo ali é um ledaço. Mentira. Porra. Aquilo ali é um pix daquele imenso. Mentira. Mentira pra ganhar. Aquele negocinho virou aquela boca imensa. Chip on board, isso é COB Light, é um bagulho, mano. Mas como é que esse grandão faz melhor que todos aqui juntos? Porque aí eles foram colocando melhorando mais potência e tudo mais. A AVZ ensina demais. Eu não sabia real, tá? Não tem problema nenhum admitir aqui. Claro que não, velho. Eu também pesquisei pra aprender o que é COB. O que é COB? COB é isso. Os caras conseguiram reunir e tudo mais. E aí, às vezes, o que tem? Às vezes tem dois combinados. Um vai fazer o Daylight, o outro vai fazer... Entendeu? Um faz o RGB, o outro faz o colorido. Mas não precisa mais de 600 pequenininhos. Porra, eram vários ali. Uma colmeia horrorosa. Refletia no óculos da pessoa. Vários pontinhos. Era nojento. Então, cara, essa revolução do COB foi algo muito legal que mudou tudo. E aí, cara, a parada não cansou de evoluir, porque foi rápido antes também. Você tinha só uma cor, depois virou bicolor, depois virou RGB, RGBW, RGBWW, que daí ele tinha um só pra fazer o branco e misturava. Aí não vamos entrar nas nerdices do que é isso. Sim. Mas aí, cara, o CRI, que é o Color Rendering Index, que é uma coisa que faz toda a diferença, que é a fidelidade de reprodução de cor, principalmente pele, né, mas cores de uma forma geral, que você começou a ter com essas luzes, porque elas foram evoluindo e passando essas luzes de LED do começo, elas não chegavam nem em 80. E agora estamos falando de luzes que chegam em 96, 98 de CRI. 96% da qualidade, ou seja, 100 é a reprodução fiel. Perfeita então, hoje da tem luz. Lâmpadas que 96, ou seja, ela é impecável o que ela diz que ela entrega. Exatamente. Antes não passava de 80. E de fato, mas eram é muito 20%, 15%. Faz diferença demais. Porra, lógico que faz, cara. Porque aí você vai iluminar uma maçã, ela vai ficar da cor da maçã, ou ela vai ficar LED tinha sempre aquele verdinho. E depois na correção de cor. No azul, e aí não existia DaVinci na época, ou seja, cara, era tudo muito mais difícil. Então, o que a gente queria trazer aqui, cara, nos dias de hoje, seja para você comprar, seja para você usar bastão, seja para você usar mini bastão, seja para você usar
COB, não, né, até essas outras gigantes tem lá, a própria, hoje em dia que faz a Godox, Raptor, faz aquelas gigantonas de set, tipo Sunlight, que pega a chuva. Sim. Até isso existe hoje em dia, porque de LED. Porque aí tudo que só existia as produções do jeito normal, tem tudo de LED. Porque aí as produções grandes começaram a se render ao LED também pela facilidade, por não esquentar o set, gastar menos energia, não precisar de gerador e tal. E aí as fabricantes, aí você citou Godox, Nanlite, Aperture... Aperture Storm, já vão estar falando aqui, então, que é essa linha voltada, porque a Amaran, ela acabou ficando mais para creators, né? Tá. E aí eles fizeram outras linhas mais profissionais para cinema, que aí pode pegar chuva, pode montar externo e tal, e começaram a chegar em potências absurdas. Então, veio 120, aí veio 300, aí veio 600, aí veio 1.200, aí veio, cara, agora... Não, já tem 18 mil, igual aquele Arizão lá que a gente viu. 12 mil, 18 mil. E aí os painéis também, que só a Sky Panel tinha, só a ARRI tinha, daí o Nova, essa linha da Aperture veio pra fazer, e aí a Godox correu atrás, a Nanlite e outras várias... O lance e tudo mais. Descobre o caminho e vai. Então, cara, o resumo dessa história comenta aí o que vocês acham sobre isso, de que época você começou, se você começou até antes da gente, né, com Sangan, cara, vai aparecer alguém aí, vai aparecer. Na Nickelodeon, a gente ia fazer externa, o cara segurava uma lâmpada assim, ó, tipo flash, velho. Tô ligadíssimo. Uma bateria de moto. Tô ligadíssimo, mano. Uma bateria assim. De moto que pesava 12 quilos assim, e o cara falava assim pra mim, Américo, essa bateria dura 20 minutos, então você não pode errar as cabeças. Então eu gravava a cabeça de abertura, de entrada, não sei o que, gravava a externa inteira com 20 minutos com essa bateria nojenta. Nossa. Então, olha hoje como é legal você poder alimentar uma lâmpada, né, um sistema de luz com power bank, com... Nossa, total. Tá ligado? Total. Tipo, a possibilidade de você rodar um clipe num lugar remoto. Então, assim, galera, o resumo dessa história não existe mais luz ruim. A luz de jardim continua lá, mas você não é mais obrigado a comprar. Exatamente. Porque, mas eu sou baixa renda, não tenho grana. Meu irmão, tá barato. Não. Perto do que era, óbvio, a gente sabe todas as situações de todo mundo, mas se você pensar o quanto era uma luzinha legal, o próprio bastãozinho. O bastãozinho foi esse cara. Mas luz é 4 contos, pô, era R$250, R$500, R$300. Não, e hoje, cara, o AliExpress então, tem muita luz que coisa. Entregava, valia. Inclusive, quebrou aí, não? Não, telefone. Tá carpete. Tranquilo. Não quebra, não. Segue o baile. Inclusive, cara, isso me deu uma ideia pra gente fazer, de repente, uma sériezinha de vídeos de, tipo, setups, igual a gente fez melhor câmera. Da luz merda até a luz boa. Não da luz merda, porque não existe mais luz ruim. A gente vai ligar os RAM. Não tem porquê. Não. Pelo menos pra rir. Não tem porquê. Pelo menos pra rir. Não, tudo bem, mas a gente pode fazer... Começa o vídeo, a gente amarela. pode fazer um setup. Não há WB que vamos pegar os LED de furinho lá de volta. Mas, ó, a gente pode fazer uma série de vídeos assim, tipo... Um kitzinho básico de luz ali, de marcas Socani, por exemplo, que é uma marca que entrega super muito legal, né? E por um valor muito custo-benefício, daí a gente pode fazer uma meio intermediária, uma produtora que já tá com uma grana, um cara que já tem possibilidade de alugar. E um Aperture ali que acabou virando referência do mercado, porque, cara, é o que a gente tá falando, não existe mais luz ruim no mercado. Existe. O resumo é que essa revolução aí das luzes de LED, cara, eu anotei uns tópicos aqui, ó. Qualidade de cinema, sem gerador, sem caminhão, sem risco de incendiar o set, CRI altíssimo. E uma coisa que é foda, mano, o flicker. O flicker, que é aquela luz que ficava piscando, principalmente quando a gente queria fazer um slow motion, tá ligado? Tinha que ficar ali tentando hackear o shutter e tudo mais. Isso é uma coisa que essas luzes todas, elas já nasceram com essa demanda. Então, os engenheiros deram um jeito que logo no começo, essas luzes já não flicavam, mesmo rodando high speed. Então, isso também pra mim foi uma coisa que mudou muito o jogo, cara. Se a fotografia não ficar legal, se a reprodução de cor de pele não chegar lá... Sinto lhe dizer, mas a culpa é sua, não é mais das luzes, que esse momento chegou. É isso, né? É isso aí. Então, ó, deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal, tem muita gente que tá vendo e não é inscrita. Por favor, ajuda a gente, compartilha com a galera pra gente acordar o nosso algoritmo. Ia voltar aos 100 mil. Cara. A gente ficou amordeceu, não, Adormeceu. Amordeceu, nem existe essa frase, falar amorteceu. A gente deu uma dormida, né, nesse ato. Pô, caímos ali pra 96. Exatamente. Não que não seja o número, mas é que é um hábito, igual o Cazé. Cazé tem 200 bilhões ali. Vamos chegar pedindo 25 milhões. Então, não, vamos chegar nos 5. Se inscreve, compartilha com a galera. Like. Até porque, como a gente tá postando agora toda semana, a gente tem que acordar o algoritmo pro YouTube falar. Pra voltar. Pô, os caras voltaram mesmo. Empurrar. Famoso exatamente. Então, hype o vídeo se você vê no celular, comenta aqui e a gente se vê no próximo. Valeu. Falou.